Bem, nós tratamos há pouco tempo da guerra que existe, da incompatibilidade entre o missal católico e o missal feito por Paulo VI e Monsignor Bonini. Aliás, por Monsignor Bonini, pelos protestantes e aprovado pelo Papa Paulo VI. Mas agora nós vamos tratar da Batalha dos Catecismos. Sim, nós vamos tratar, bem, num podcast maior, no Traditalk, sobre os erros deste catecismo, promulgado pelo Papa João Paulo II. Mas no momento atual, bem, nas vésperas da Santíssima Trindade, da festa da Santíssima Trindade, nós gostaríamos de tratar sobre o assunto: católicos e muçulmanos adoram um verdadeiro Deus? O que a igreja pensava antes, o que a igreja pensa agora, aliás, o que a igreja pensava antes e o que agora os homens da igreja pensam a esse respeito. No catecismo promulgado pelo Papa João Paulo II, ele cita a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 16, que declara: mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso que há de julgar os homens no último dia. Ele afirma que os muçulmanos professam seguir a fé de Abraão. Eles tomam um certo cuidado aí, porque eles sabiam que a afirmação muito forte de que nós temos a mesma fé poderia assustar. Mas nós vamos ver nos discursos de João Paulo II o que ele realmente pensava. E, bem, os muçulmanos eles podem professar o que eles quiserem, mas eles não têm a nossa fé. Eles não têm a nossa fé. Porque não é suficiente adorar a um Deus único. É necessário adorar um Deus único e trino para ter a fé católica, para ter a fé sobrenatural. A fé sobrenatural nos capacita a reconhecer e adorar diante da revelação a este Deus verdadeiro. E João Paulo II continua citando essa mesma Lumen Gentium, que conosco adoram um Deus único e misericordioso que há de julgar os homens no último dia. Quer dizer, para João Paulo II, para Lumen Gentium, nós adoramos ao único e verdadeiro Deus que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas os muçulmanos, eles afirmam que Deus não é uma trindade. E nós cremos com fé divina, porque Deus nos ensinou que ele é uma trindade. Bem, vamos diretamente aos discursos de João Paulo II e depois vamos ver discursos católicos sobre este tema, não é? O que pensava a igreja e o que hoje pensa, o que pensa a igreja, aliás, e o que hoje pensa os homens da igreja. João Paulo II, logo nos primeiros anos do seu pontificado, ele visita a Turquia e lá ele faz a seguinte declaração: hoje, para vós cristãos residentes aqui na Turquia, vossa condição é a de viver nos limites de um Estado moderno que prevê para todos a livre expressão de sua fé, sem se identificar com nenhuma. Maldito Estado moderno, antes de tudo, né? Maldito Estado moderno. Ele deveria condenar com toda a força, mas ele não faz isso. Ele é fiel ao Vaticano II, né? E com homens que, em sua grande maioria, não participando da fé cristã, se declaram obedientes a Deus, submissos a Deus e mesmo servidores de Deus, segundo suas próprias palavras que se assemelham às de São Pedro. Eles têm convosco a fé de Abraão. Mas o que para João Paulo II é a fé, pelo amor de Deus? Para João Paulo II, a fé é a adesão da inteligência, por uma graça de Deus, à verdade revelada? Não, porque ele diz que não participa da fé cristã, mas depois ele diz que temos conosco, com eles, a fé de Abraão. E ele vai continuar: a fé em Deus que professam os descendentes espirituais de Abraão, cristãos, muçulmanos e judeus. Quer dizer, ele faz uma confusão. Ele é um modernista, de fato, não é? De fato. João Paulo II é um modernista. Para ele, a fé não é mais a adesão da inteligência à verdade revelada por Deus. Não é? A fé de Abraão era a fé católica. Não é? A fé, não é, tem como seu objeto formal a autoridade de Deus que revela. O fato de Abraão não conhecer a Santíssima Trindade, tal qual nós conhecemos hoje, não o faz carente da fé que nós temos hoje.
a ele não tinha sido revelado. Hoje nós já temos a revelação da Santíssima Trindade feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa, por exemplo, Santa Bernadette tinha a fé católica, mesmo depois da proclamação do dogma, porque ela não conhecia ainda esse artigo de fé, não tinha tido ainda a oportunidade de ouvir do pároco dela a explicação sobre a Imaculada Conceição. Ela não sabia o que era, mas ela não deixava de ser católica por isso. Ela tinha a fé na autoridade de Deus que revela. Os muçulmanos, negando um dogma de fé, não tendo a fé batismal, não tendo a fé recebida, não tendo a fé sobrenatural, eles não creem no verdadeiro Deus. Eles não creem na Santíssima Trindade. Eles não têm a mesma fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Não. O que eles têm, bem, dentro dos... eles não chegaram ao ponto de errarem enquanto uso da razão, de entrarem num politeísmo, por exemplo. Eles creem naturalmente que há um só Deus. Bem, isso Aristóteles também cria. Os pagãos gregos também acreditavam, né? Também acreditavam. Antigamente, se afirmava, não é? Embora os muçulmanos professem a fé em um Deus, eles não acreditam na Santíssima Trindade. Por isso eles não acreditam no verdadeiro Deus. Esse único Deus não é o Deus uno e trino. Hoje se diz, bem, apesar deles não crerem na Santíssima Trindade, eles creem no único Deus. Bem, qual a conclusão disso? Se o que agrada a Deus é a fé, se o que agrada a Deus é a adesão que se dá à verdade revelada por Ele, que Ele é Deus uno e trino. Então, João Paulo II, bem, é um modernista? É um modernista? Não, os muçulmanos não têm a mesma fé de Abraão. Ele analisa a fé aqui como algo completamente natural, uma adesão humana, completamente diferente do que pensa São Tomás de Aquino, do que ensina a Igreja, do que seja a virtude teologal da fé. Primeiro ele fala que eles não participam da fé cristã, mas depois ele diz que eles têm conosco a fé de Abraão. Mas, o que ele quer dizer com fé? Enfim, bem, ele vai continuar. João Paulo II, na visita que ele faz ao Marrocos, não é? Aliás, vamos para a Bélgica agora. Ele vai à Bélgica e ele se encontra em Bruxelas com os representantes da comunidade islâmica em 1985. Né? Em 1985. E ele diz a essa comunidade: cristãos e muçulmanos, nós nos encontramos na fé no Deus único. Quer dizer, aí ele iguala de novo. Nós temos a mesma fé no Deus único. O que significa fé para a vossa santidade? O que significa fé para a vossa santidade, Santo Padre João Paulo II? O que significa para ele a fé? Ele tem uma ideia de fé completamente modernista, não é? Essa ideia imanente de fé, essa experiência com Deus. Quer dizer, eles têm, os muçulmanos, uma experiência interior com a divindade, e para eles creem no único Deus. E nós também. Nada de infusão de uma virtude sobrenatural que me faz aderir à revelação feita por Deus. Nada disso. Modernista. Ele continua. Então, vou começar de novo. Cristãos e muçulmanos, nós nos encontramos na fé no Deus único, nosso Criador, nosso guia, nosso juiz justo e misericordioso. Esforçamo-nos para colocar em prática em nossa vida cotidiana, atenção ao que ele vai falar, a vontade de Deus, conforme o ensinamento de nossos respectivos livros santos. Respectivos livros santos. Que livro santo que os muçulmanos têm? O Alcorão, que para eles é um livro divino, é um livro santo, um livro que contém blasfêmias. As suras muçulmanas estão na internet para todos verem. Blasfemam contra nosso Senhor Jesus Cristo, negando ser Ele o Filho de Deus. Blasfemam contra a Santíssima Trindade. Como que isso pode ser um livro revelado por Deus? Como João Paulo II pode dizer isso? Isso está na documentação católica. Dia 7 de julho de 1985, página 682, Documentação Catholique, 7 de julho de 1985, página 682.
e no discurso que ele fez, então, nos primeiros anos do seu pontificado na Turquia, que eu li anteriormente, a gente pode encontrar na documentação católica também, no dia 16 de dezembro de 1979, na página 1052. Não, o Alcorão não é um livro santo. A Sagrada Escritura é um livro santo. Tem blasfêmias no Alcorão. Como João Paulo II pode dizer isso? Então, para ele, nós nos encontramos na fé em um único Deus. Quer dizer, pouco importa se esse Deus é uma trindade ou não é uma trindade. Uma abstração. Quer dizer, um monoteísmo grosseiro. Monoteísmo grosseiro, naturalista. Não é? Fazendo abstração daquilo que é essencial e fundamental. Não é? Que é a fé na Santíssima Trindade. João Paulo II, durante uma viagem qualificada histórica pela imprensa, chega a Marrocos em agosto de 1985, após ter beijado o solo marroquino e saudado as autoridades marroquinas na sua descida do avião. João Paulo II adorava beijar o chão, beijar o Alcorão, enfim. Ele inclina-se diante da bandeira verde do Islã, no estado de Casablanca, e declara: cristãos e muçulmanos temos muitas coisas em comum como crentes e como homens. Cremos no mesmo Deus único, o Deus vivo. O respeito e o diálogo requerem a reciprocidade em todos os domínios, sobretudo no que concerne às liberdades fundamentais e mais particularmente à liberdade religiosa. Claro, João Paulo II era um filho do Vaticano II, né? Era um filho da Dignitatis Humanae. Para ele, diferente do que ensina a Igreja, a única dignidade não é a dignidade de ser católico, uma dignidade humana, e que permite ao homem de decidir se vai adorar a Jesus Cristo ou não como direito. A partir dessa declaração do Vaticano II, o abuso da liberdade torna-se possibilidade respeitada no direito, o que é falso. Cada homem espera ser respeitado pelo que é e pelo que ele crê. Absolutamente contrário aos sílabos de Pio IX, né? Afirmações contrárias. Vocês podem conferir essa afirmação dele na documentação católica também, no dia 6 de outubro de 1985, na página 942. Era a primeira vez, então, que um Papa tomava a palavra no país islâmico. Claro, que Papa que ia no país islâmico e poderia sair de lá vivo, professando a doutrina católica? Precisava de um Papa entrar no país muçulmano, falando uma falsa doutrina, para sair de lá abraçado pelos muçulmanos. Não é? Óbvio. Os membros do Conselho dos Ulemas, na Assembleia dos Doutores na Lei Islâmica, para melhor assimilar a dimensão religiosa da breve visita pontifícia, o Papa, pela primeira vez, então, tomou a palavra nesse país. Essa viagem também marcou uma nova etapa no diálogo ecumênico, justamente pelo que nós acabamos de citar, e Monsenhor Michon toma a palavra para falar com o Papa da sua experiência nesse país. Nós, cristãos que vivemos em Marrocos, temos a oportunidade de viver no meio de um povo crente. A todo instante nos lembram a existência de Deus. Quer dizer, os católicos se apoiam sobre a fé muçulmana, não é impressionante? Quer seja pelo apelo à oração que se eleva das mesquitas, né? Quer seja pelo jejum do Ramadã. Que raça de católico é essa? Que precisa de se apoiar na crença de infiéis. Sim, porque o Catecismo de São Pio X nos ensina claramente que um dos que estão fora da igreja são os infiéis. Por exemplo, ele diz os muçulmanos. Se eles são infiéis é porque eles não têm fé. Hóspedes, somos persuadidos a não buscar impor nossa maneira de ver os nossos projetos. De ver os nossos projetos. Quer dizer,
hóspedes no país muçulmano, nada de proselitismo, nada de espírito missionário, nada de conversão de muçulmanos à fé católica, que é abominável, isso é uma ruptura com a doutrina de sempre da igreja. Vamos ver o que diria o padre de Foucault. Padre de Foucault, padre católico, missionário em um país muçulmano, homem santo, mártir, e que manifestava em sua vida, em seu apostolado, o que a igreja pensa dos muçulmanos. O padre Foucault dizia, chamando a atenção das autoridades francesas com relação ao apostolado que eles deveriam fazer nesses países. Se os cristãos da França não compreendem seu dever de evangelizar suas colônias, é uma falta da qual deverão prestar contas. Então é isso que o padre de Foucault falaria a Monsieur Michon, arcebispo de Rabat, que eu acabei de ler. Você prestará contas, Monsieur Michon, por não querer, como ele mesmo diz, impor sua maneira de ver esses projetos. Impor o Cristo, ensinar o Cristo, não é? E será a causa da perda de uma multidão de almas que poderiam ser salvas. Sem a fé católica, os muçulmanos não poderão se salvar. Não poderão se salvar. Eles não possuem a mesma fé que nós. Eles não possuem a mesma fé de Abraão. Eles não possuem a fé católica. Amanhã, na festa da Santíssima Trindade, nós vamos dizer o que é a fé católica. É a fé em um único Deus, uno em sua natureza e trino em suas pessoas. Deus quer ser adorado, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse não é o Deus que os muçulmanos adoram. Não é. E o padre acrescenta: cabe a nós fazer o futuro desses povos. O futuro, o único verdadeiro futuro é a vida eterna. A vida presente não é senão a curta prova que prepara a outra. A conversão desses povos, falando dos muçulmanos, depende de Deus, deles e de nós, cristãos, pelo apostolado, claro. Deus dá sempre abundantemente a graça. Eles são livres de receber ou não a fé. Livres aqui se entende, claro, absolutamente a liberdade interior, que o homem pode abusar ou não. Usar ou abusar, aliás. Mas fica bem claro, eles são livres de receber a fé, porque eles não têm a fé. A pregação nos países muçulmanos é difícil, mas os missionários de tantos séculos passados venceram muitas outras dificuldades. Cabe a nós sermos os sucessores dos primeiros apóstolos, dos primeiros evangelistas. Padre de Foucault, mártir nesses países, no Saara, vivia nos areais do Saara, justamente para mostrar aos muçulmanos que o verdadeiro Deus se revela em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Eterno, vem nos ensinar que com o Pai e o Espírito Santo é o único e verdadeiro Deus. Esses discursos de João Paulo II mostram claramente o que significa a sua afirmação, sua reafirmação da doutrina do Lumen Gentium do seu concílio Vaticano II, no seu catecismo. Nós devemos rejeitar absolutamente essa interpretação, essa falsa interpretação da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina católica. Nós devemos rejeitar essa falsa doutrina. Nós devemos fazer guerra, nós devemos nos opor. É uma questão de cisma. Isso é uma calúnia. Quem nos chama de cismáticos. Não é? Uma calúnia. Nós não queremos cismar, jamais. É impossível que nós cismemos com o Santo Padre. O que nós mais queremos é estar juntos com o Santo Padre, mas com o Santo Padre que professa a fé católica. Nós não podemos não nos opor a um Papa por pretexto de obediência que ensina um erro, que ensina algo herético. Não podemos. Nós não podemos colaborar com a autodemolição da igreja. Absolutamente. É isso que eles fazem. Essas pobres almas muçulmanas, para onde vão? Elas vão se condenar, porque elas rejeitam a fé no verdadeiro Deus, no único Deus. Portanto, bem, João Paulo II, um grande modernista, um terrível modernista, ele já tem um problema no que toca à noção de fé. É um diálogo de surdos conversar com os modernistas, porque já
nas palavras que nos permitiriam uma conversa, nós temos suposições diferentes. Para eles a fé é uma coisa, para nós a fé é outra, como ficou claro aqui no discurso de João Paulo II. Ele era um modernista. A fé para ele não é mais a virtude teologal que nos permite crer em Deus que se revela. Por isso é preciso fazer guerra a este novo catecismo, esse novo catecismo venenoso, ambíguo, perigoso. Nós não cremos no mesmo Deus que os muçulmanos. É preciso que eles se convertam ao Deus uno e trino, ao Deus que os católicos adoram, se eles querem se salvar. Salve Maria.